Graça e paz. Escute esse áudio, por gentileza. Paz. Bom dia, aqui é a pastora Dani. Eu queria pedir uma gentileza enorme para vocês. As duas fileiras à frente, central da igreja, não é para ninguém sentar. Eu já dei essa orientação, já tem sido falado a respeito disso. Uma fileira só para minha família não dá certo, não cabe todo mundo, então eu preciso das duas fileiras. Aí toda vez eu chego aqui, os lugares estão ocupados. Por favor, se atentem às orientações para que a gente consiga fluir. Eu já estou uma pilha por causa do estacionamento, das orientações que a gente já deu no estacionamento e não estão seguindo. E aí eu chego aqui no culto e eu não consigo sentar, porque eu tenho o meu lugar, eu sempre tive o meu lugar e eu quero o meu lugar reservado. E aí vocês colocam uma pessoa sentada no lugar onde é para eu sentar com a minha família. Então, por favor, nos ajudem com isso. O que virou a igreja, meus irmãos? O que a igreja virou? Obviamente eu não vou generalizar, essa não é a intenção, porque eu também congrego, eu vou em uma igreja que é bíblica, uma igreja que apesar dos seus erros, é uma igreja que busca seguir a doutrina bíblica. Em todo lugar existem problemas e existem as suas falhas. Não estou generalizando, mas toda vez que eu vejo um áudio como esse, assisto um vídeo assim, uma coisa me dá, um sentimento ruim me vem. É um sentimento de vergonha alheia. Me vem um sentimento de indignação. O que virou nossas igrejas? O que a igreja cristã virou? Meus irmãos, somos cristãos, seguimos os passos de Cristo, mas olha o exemplo que Cristo nos deixou. Veja, em João 13, a partir do versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Meus irmãos, esse é o exemplo de Cristo, é um exemplo de serviço, é um exemplo de servir ao próximo. Que tipo de exemplo essa pastora está dando? Essa que se diz pastora, mas esse é um problema para outro vídeo. E também tem um detalhe, se isso aqui for um áudio de WhatsApp em uma conversa privada, temos aqui também um outro problema, que essa pessoa expôs, né, essa pastora, e também não é assim que a Bíblia nos ensina a exortar os nossos irmãos, não é expondo-os ao ridículo que nós exortamos os nossos irmãos, mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Tratando especificamente deste caso, o que a nossa igreja virou? Será que virou um cinema onde eu preciso pagar pelo lugar em que eu vou sentar? Será que virou uma espécie de teatro, uma espécie de campo de futebol, um estádio de futebol? Será que virou algum desse tipo de coisa que você paga e recebe o melhor lugar? Meus irmãos, quando que nós deixamos de ir à igreja para cultuar a Deus e passamos a ir à igreja para cultuar pastores? Isso é revoltante. Duas coisas. Primeiro, essa é uma líder, é uma pastora. Se dizendo assim, então, essa deveria ser a primeira a chegar à igreja e a última a sair da igreja. E assim, quem sabe, ela teria o seu lugar garantido todas as vezes. Outra coisa, eu nasci num lar cristão e desde jovem, desde criança, eu fui ensinado que os melhores lugares são reservados aos visitantes, às pessoas que precisam, às pessoas com necessidades, aos mais idosos. E na falta desses, então, eu poderia me assentar, mas caso um desses chegasse na igreja, eu teria que ser o primeiro a me levantar e a ceder o meu lugar. Foi assim que eu aprendi na igreja, os melhores lugares são dos que nos visitam. Isso seja para evento, seja para culto ou para qualquer outro tipo de coisa. Meus irmãos, o que virou nossa igreja? É revoltante esse tipo de mensagem. É revoltante uma pastora, né, que se denomina pastora, estar falando algo nesse sentido. Reservando lugar especial na casa do Senhor, como se ela tivesse o direito ou como se ela tivesse um motivo para tal. Meus irmãos, isso não existe. Ela é uma pastora, ela não é melhor do que ninguém. Ela está ali para servir. Ela está ali para guiar o culto e levar a igreja
a cultuar a Deus da forma bíblica, da forma correta. Ela é uma líder. E como líder, ela tinha que ser a primeira a dar o exemplo, não exigir o melhor lugar. Meus irmãos, fujam de igrejas dessa maneira, fujam de pastores desse tipo, fujam de pessoas que querem ser exaltadas no culto, fuja de pessoas que querem receber a glória, receber honra, receber louvor dentro da igreja. Fuja de igreja assim. Busque uma igreja que seja bíblica, busque uma igreja que siga a sã doutrina. Não caia em pastores que agem como esta senhora agiu. Isso não é coisa de cristão. O cristão, ele serve. Cristo serviu. Deus nos serviu. Cristo nos serviu. Deus encarnou, Deus encarnado, lavou os pés dos discípulos. Quem essa senhora acha que ela é dentro da casa de Deus para exigir um lugar de privilégios? Não estamos lá na igreja, não vamos à igreja para cultuar um pastor, não vamos à igreja para cultuar o grupo de louvor, um cantor, qualquer coisa. Não estamos no culto para cultuar um ser humano, estamos no culto para cultuar a Deus e somente a Deus. Fuja de igreja que possuem pastores que fazem esse tipo de coisa, que fazem esse tipo de exigência. Isso não é correto, isso não é bíblico. Jesus não agiu assim. Jesus serviu. E se eu sou um cristão, se eu sou um pequeno Cristo, se eu sigo os passos do meu mestre, eu sirvo o meu irmão. O meu irmão é sim prioridade na minha vida. Preciso servi-lo. Lógico, Deus é acima de tudo, minha família, nós sabemos disso. Mas o meu irmão, o serviço uns aos outros é prioridade. Eu preciso priorizar o meu irmão, ok? Espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. Fuja de igrejas que não pregam a palavra de Deus. Amém?